Sejam todos bem-vindos de volta. Espero que todos vocês estejam aproveitando. Antes de nós passarmos à nossa programação, eu queria deixar 2 recados administrativos. O primeiro deles é com relação ao certificado. O certificado será emitido de acordo com as horas de participação de cada usuário. Essas horas são contabilizadas no sistema e o certificado será enviado para vocês, ficará disponível em até 7 dias úteis depois do término do evento, ok? O outro recado é para você participar do concurso Minha Jornada de Aprendizagem na Jornada BET Online. Quem aqui está participando? Coloque o seu comentário aqui no chat que eu quero saber quem é que vai ganhar um notebook novinho. Quero que vocês participem. Então vamos em frente. Durante toda a sessão que nós vamos apresentar agora, ficará disponível uma enquete da EduTem para responder. E é muito fácil participar. Você clica no botão de enquete abaixo da tela, responde e envia. O tema do nosso debate agora é por uma educação antirracista e antipreconceito. Como mediador, teremos o Cássio L. França, que é sócio fundador da Trajetórias, Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Teremos também a Janine Rodrigues, que nós já estávamos acompanhando na sessão anterior, mas não como mediadora, agora como palestrante, ela que é fundadora da Piraporiando. Teremos também a Odara Delé, empreendedora social, produtora cultural e educadora da Alfa Banto. E o Giovanni Harvey, presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Baobá. Teremos também a participação da Joana Oscar, que é professora e gerente de Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Cássio, é com você. Olá, boa tarde ou bom dia, que horas vocês vão conseguir assistir. Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui. Queria agradecer o BET Educar pela oportunidade, por trazer mais uma vez um tema fundamental para a sociedade brasileira, né, para termos um país mais equânime, mais igual. Então, queria muito agradecer a oportunidade e, obviamente, agradecer aqui essa mesa seleta de pessoas que contribuíram e contribuem com uma sociedade mais equânime, né, do ponto de vista racial. Então, muito obrigado, Giovanni, pela sua presença, Janine, Odara, Joana, muito bacana estar aqui, tenho certeza que nós vamos ter uma hora de muito aprendizado coletivo. Então, agradecer a todos e a todas. Também para quem estiver assistindo a gente, gostaria de estimular o envio de perguntas ou mesmo comentários por meio do chat. Vai ser um prazer ter uma sessão com maior interação, se vocês assim se sentirem confortáveis. Então, super obrigado. Bom, temos pouco tempo. Meu nome é o Cássio França. Além de ser sócio fundador da Trajetórias, eu estou aqui, acho que também por ser um membro do coletivo antirracista do Colégio Oswald de Andrade, que é um colégio de São Paulo, e a gente tem uma luta já há mais de anos para que a escola tenha uma educação antirracista, né? Um grupo de famílias provocou a direção da escola aceitou a provocação e estamos numa jornada de buscar uma educação antirracista efetiva na escola. Enfim, os nossos convidados e convidadas aqui sabem muito mais do que eu sobre o tema, então por isso que eu começo já chamando o Giovanni, e depois a Janine, a Joana e a Odara para fazer uma breve apresentação sobre um pouquinho do seu histórico, né, do lugar de onde vocês estão falando, e para a gente começar efetivamente aí uma série de perguntas que, obviamente, estou muito curioso em saber. Então, é isso aí. Giovanni, meu querido, gostaria que você fizesse uma breve apresentação para a gente, para depois a gente começar numa série de perguntas e respostas com vocês. Está com você a palavra. Tá ótimo, Cássio. Muito obrigado. Eu inicio saudando a Janine Rodrigues, a Odara Delé, a Joana Oscar, a toda a organização de BET Educar por essa iniciativa. O meu nome é Giovanni Harvey, eu estou na presidência pelo segundo mandato
do Conselho Deliberativo do Fundo Baobá para a Equidade Racial, e também coordeno o projeto Conectores de Oportunidades, no Rio de Janeiro, uma ação em parceria com a Petrobras, e tenho uma trajetória como militante do movimento negro que me levou a exercer por algumas vezes funções na administração pública, dentre as quais a de secretário nacional de Políticas de Ação Afirmativa e de secretário executivo da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Eu sou pai de duas jovens, Isadora e Gabriela, então vivi a experiência da paternidade no ambiente escolar, com a Isadora, que hoje tem 29 anos, e com a Gabriela, que tem 12 anos, estuda numa escola também com o mesmo perfil da escola dos seus filhos, Cássio, que é o Colégio Eleva, aqui no Rio de Janeiro, no qual também faço parte do coletivo de mães e pais que discute as relações étnico-raciais no ambiente escolar. Muito agradecido pela oportunidade. Giovanni, obrigado. Janine, uma breve apresentação. Bem, também quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com a Aldara, com a Joana, com o Giovanni, estar conhecendo também o Cássio e agradecer ao evento pelo espaço. Eu sou a Janine Rodrigues, sou escritora de literatura infanto-juvenil, educadora, fundadora da Piraporiando, Educação com Afeto para a Diversidade. Nós trabalhamos com escolas e empresas, mas principalmente escolas de educação básica, trabalhando a perspectiva da educação antirracista, da educação anti-bullying, da educação anti-preconceito, a partir do nosso universo literário, dos nossos personagens e também do conteúdo formativo para professores, dialogando também com as famílias e contribuindo para que a escola seja de fato um território de diversidade, e que a gente, possa aí construir uma sociedade com mais equidade e com essa educação que é direito de todas e todos. Obrigada. Obrigado, Janine. Joana, por gentileza, uma breve apresentação para a gente. Bom, olá a todos e todas, estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer especialmente a Janine por esse convite. Eu sou professora de educação básica aqui no município do Rio há 20 anos. Sou uma estudiosa de infâncias e relações étnico-raciais. Estou no momento como doutoranda na UFRJ. Faço parte do coletivo de docentes aqui da rede, coletivo Aguibalá, e do grupo de estudos e pesquisas em educação antirracista na UFRJ. Por conta dos meus estudos, analisando a implementação das leis 10.639 de 2013 e 11.645 de 2008 no município do Rio, recebi o convite para estar como titular na gerência de relações étnico-raciais, uma gerência recém-criada na institucionalidade aqui da SME, e com o desafio de promover uma educação igualitária e democrática, de fato, para os alunos da rede municipal do Rio de Janeiro, que é uma das maiores redes da América Latina. Obrigado, Joana. Odara, sua breve apresentação, por favor. Olá, boa tarde para todos, para todas, para todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essa fala e principalmente repensar e pensar as nossas posturas frente ao racismo, que de alguma forma é um fenômeno que permanece ainda na nossa sociedade. Saudações aos meus companheiros aqui, o Giovanni, a Janine, a Joana, o Cássio. Sou escritora de literatura infantil, fundadora da empresa Alfabanto, que tem como princípio pensar na educação dentro das vertentes da literatura e tecnologia, principalmente implementar as contribuições linguísticas dos povos africanos na nossa sociedade, no nosso português brasileiro, uma das línguas que tem a sua especificidade, e sou professora da escola pública da rede de São Paulo. Então, a minha trajetória frente
a aplicação da Lei 10.639 é tanto da educação formal, dentro desse ambiente escolar, quanto na educação informal também. Muito bem. Mesa altamente qualificada, então eu vou começar aqui a compartilhar, pedir para vocês compartilharem um pouco do conhecimento de vocês. Obviamente que o pano de fundo da nossa conversa aqui passa pelos quais são os principais desafios, né, que nós, enquanto sociedade, assim, a gente tem que enfrentar para implantar de fato, né, uma educação antirracista e antipreconceito no nosso país, nas escolas, né? Esse é o pano de fundo, digamos assim. Tem uma série de desafios que a gente vai ter que enfrentar, só que eu vou fazer um primeiro recorte nesses desafios, mas não querendo limitar as respostas de vocês. Eu começo perguntando qual o papel que as políticas públicas têm para contribuir na implantação de uma educação antirracista. Aqui a provocação está passando pelo seguinte: eu faço parte de um movimento, como vocês falaram, o Giovanni também faz agora, né, dos coletivos, e tem uma disposição de algumas direções em fazer uma implementação de uma educação antirracista, de algumas famílias também. Mas a minha pergunta em pano de fundo é: as políticas públicas são fundamentais nesse processo, ou esse é um processo que pode ser genuinamente construído a partir da descentralização de tantas unidades escolares, por exemplo, né? Qual o papel do Estado, em outras palavras, para uma educação antirracista no nosso país? Então, eu coloco esse tema, sei que vocês de diferentes lugares falam a respeito disso, convido o Giovanni para iniciar uma resposta, né, que pelo seu histórico, e vocês também têm um histórico em relação às políticas públicas, mas começo primeiro para o Giovanni pedindo para dialogar um pouco com isso, para a gente ser mais dinâmico, nem todo mundo precisa se posicionar, tem outras perguntas que também são bastante inquietantes, mas eu peço para o Giovanni, e depois, se alguém quiser complementar a resposta do Giovanni, fiquem à vontade. Giovanni. Tá ótimo. Cássio, eu vou fazer uma resposta mais geral, que eu não me atreveria a entrar na especificidade da educação diante da Odara, da Joana e da Janine. Então, eu vou falar de um aspecto mais geral da burocracia da política pública. Né? Quer dizer, muitas pessoas, a política pública ela é necessária. Eu me sinto bastante confortável para falar isso, porque atualmente eu trabalho com gestão de projetos sociais que não são política pública, trabalho com iniciativas localizadas que não são política pública, mas tenho, como você bem colocou, uma experiência no âmbito de prefeitura, de Estado, de governo federal, na formulação de política pública. A política pública, ela não, quando ela existe, ela não torna prescindível as iniciativas de instituições sociais, de coletivos. Mas a escala que a política pública tem, a musculatura que o Estado tem, a capilaridade que o Estado tem, o aparato que o Estado tem, ele é fundamental para fazer determinados enfrentamentos. Eu vivi a experiência de atuar na área de direitos humanos na sociedade civil e vivi a experiência de atuar na área de direitos humanos no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Então, é uma musculatura completamente diferente. Na sociedade civil, nós lidamos o tempo inteiro com situações que expõem a nossa própria vida, no enfrentamento a grupos paramilitares, grupos de extermínio. Quando você está na órbita do Estado, você tem à disposição o aparato do Estado. Então, eu já tive a circunstância de receber uma denúncia de uma violação numa instituição socioeducativa como sociedade civil e ter muito pouco recurso para interferir, e já vivi a experiência de receber uma denúncia semelhante estando no Estado, podendo acionar as corregedorias da Polícia Militar, acionar a Polícia Civil, acionar uma série de outras ferramentas.
Então, a política pública é fundamental. E ela é fundamental porque a desigualdade estrutural que nós herdamos, ela não surge por geração espontânea. Nós tivemos política pública na fundação da República, estimulando a desigualdade. Né? O Decreto 528 das imigrações, ele é uma política pública de incentivo à imigração europeia em detrimento das populações que aqui estavam. Então, nós tivemos política pública na raiz da desigualdade estrutural pós-proclamação da República no Brasil, e nós precisamos hoje de política pública para reverter esse quadro de desigualdade estrutural. Então, política pública é fundamental, sem prejuízo de toda a relevância, de todo o papel que a sociedade civil cumpre, inclusive questionando os gestores públicos e o Estado no sentido de atender às reais demandas da sociedade. Obrigado, Giovanni. Maravilha, porque você traz um elemento importante, né? Porque não é só a política pública, mas é o debate também, que tipo de política pública você faz, porque, a depender da política pública, pode ampliar as desigualdades, né? Ou seja, não adianta a gente só dizer que as políticas públicas são importantes, mas também atuar como, né, dentro das instituições estatais para que essa política pública seja no caminho que a gente deseja. Tem um dado bastante, bem recente aqui que eu gostaria de partilhar com vocês, né, de como mudou, né, o público, né, a proporção de pretos, pardos e indígenas nas universidades públicas nos últimos 15 anos. Ele passa de... Em 99, nós tínhamos 15% do público eram de pretos, pardos e indígenas, e em 2019 nós temos 46% de pretos, pardos e indígenas, ou seja, triplicou, né? E essa também é um tema que não sei se teria acontecido isso se não tivesse uma determinação, né, de um aumento efetivo, né? Se tivesse deixado de maneira totalmente descentralizada, não sei quando as universidades chegariam aos números que eles chegaram. Não sei se você está de acordo, Joana, que ao dialogar com isso, a Odara, que também pisa no território em relação a isso, vocês gostariam de complementar alguma coisa em relação ao tema da importância aí das políticas públicas? Gostariam, Joana? Oi, Cássio, eu gostaria de enfatizar a importância da política pública. Eu acredito que é fundamental, corroboro com o Giovanni, no sentido de demarcar que se houve uma política pública que aguçou as desigualdades nesse momento, é necessário que a gente pense políticas públicas reparatórias, né? E aí, você trouxe um dado muito interessante em relação ao acesso no ensino superior, mas a gente ainda tem um quadro de desigualdade de conclusão de quase 9% de concluintes pretos e pardos indígenas para 21% de sujeitos brancos. Então, ainda temos muito que caminhar nesse sentido, e aí eu vou falar sempre do meu lugar de defesa, que é a educação básica. Eu acho que aqui no município do Rio, especificamente, a política pública ela está descompassada das iniciativas dos sujeitos, né, das organizações não governamentais, dos coletivos, dos próprios professores que estão em sala e se sentem sozinhos nas suas escolas, desenvolvendo um trabalho, uma prática de educação antirracista, e é por isso que a gente tem assistido uma criação muito forte de coletivos de professores, né? Como eu disse, tem o coletivo Aguibalá aqui no Rio, do qual eu faço parte, porque é uma tentativa da sociedade civil de se autogerenciar, já que a política pública ainda não está ouvindo, de fato, essas vozes, né? Então, eu só gostaria de reforçar que a política pública é fundamental, mas ela precisa estar alinhada com essas iniciativas da sociedade civil que estão mais avançadas aí para a garantia da promoção, da equidade. Maravilha. Obrigado, Joana. Eu queria que você continuasse com a bola só um minuto e depois passasse para a Odara, porque vocês estão precisando bastante no território ali, né, no chão de escola, que a provocação, além das políticas públicas, eu queria dizer o seguinte: em ambientes mais diversos, né, em termos raciais, é um caminho menos árduo para implementar políticas de educação antirracista?
ou os desafios são muito semelhantes, né? Estou fazendo a comparação entre ambientes de escolas públicas, né, que tem uma diversidade racial maior, e ambientes de escolas particulares que têm uma diversidade racial menor. A minha pergunta para vocês, e depois eu quero saber da Janine, do ponto de vista também das famílias, Janine, um pouquinho da sua experiência de tentar envolver mais as famílias, mas a pergunta que eu coloco é um caminho menos árduo se a gente tiver maior diversidade na escola, ou a gente ainda está num lugar em que, seja com mais diversidade, menos diversidade, nós temos um caminho longo a ser percorrido? Joana, você começa já e passa para a Odara, por gentileza. Eu acho que o caminho é árduo de todo jeito, mas eu queria enfatizar que numa escola, né, principalmente na escola pública, onde a gente tem uma maior concentração assim, da diversidade, a gente tem o que os pesquisadores aí do SAEB, por exemplo, chamam de efeito pares. Então, o reconhecimento entre os pares, e aí pensando que também esse público de crianças indígenas, pardas e pretas é majoritário aqui, por exemplo, na rede do Rio de Janeiro, e a gente também tem um público de professoras majoritariamente negras nas bases, na educação infantil e nas séries iniciais, de certa forma, acaba potencializando esse efeito pares, esse efeito de reconhecimento, esse efeito de potencializar, né, de potencializarmos uns aos outros. Ao mesmo tempo, se esse professor não tiver, no caso da escola pública, né, um apoio dos recursos tecnológicos, a gente hoje está aí num contexto de pandemia, então, Odara é uma expressividade que tem trabalhado com tecnologia, Janine, inclusive, né, se esse professor não tiver acesso a isso, e também a formação continuada, a gente vai acabar naturalizando o trabalho com essa diversidade, como se apenas a questão da representatividade desse conta, e não dá. Num outro sentido, na escola privada, a gente vai ter acesso a esses recursos, né? Esses maiores recursos, mas a falta da diversidade ali em uma ou outro sujeito dentro do processo vai aguçar o racismo para esses sujeitos. Porque mesmo com todo esse aparato, a gente ainda também vai naturalizar uma questão dos lugares sociais aos quais indivíduos não brancos são capazes de acessar. E aí a gente volta para a discussão do privilégio, né? do acesso à cultura, do acesso à educação, acesso à história, ao próprio território. Né? Eu acho que é importante, na verdade, eu penso que uma educação antirracista ela está alicerçada ali numa base que é de conhecimento da legislação para a gente, de fato, aplicá-la, né? No caso, a política pública, se comprometer com ações para que, de fato, essa política seja implementada, né? As leis sejam implementadas, um investimento maciço na formação dos professores, dos gestores, de toda a equipe da escola, e na construção das parcerias. Então, eu acho que seria muito importante se a gente pensasse que o que falta para as redes privadas a gente tem nas redes públicas, e vice-versa, e pudéssemos congregar esses esforços. Legal, maravilha. Muito obrigado, Joana. Odara, um pouquinho da sua experiência e depois vamos escutar a Janine um pouquinho. Odara, por gentileza. Reforçando o que a Joana trouxe em relação à perspectiva da formação dos professores para a construção de um novo currículo, principalmente práticas pedagógicas, a gente precisa entender algumas questões que estão eminentes e que muitas vezes a gente entra no processo de negação, Cássio, que é a compreensão da existência do racismo na nossa sociedade. Então, para a gente pensar enquanto comunidade escolar em que se constitui de gestão, professores, educandos e educandas e a própria comunidade que está ao redor, a gente precisa compreender que essa comunidade
precisa conhecer a existência desse racismo e a necessidade de pensar sobre a diversidade. Porque muitas vezes foi colocado para nós, seja nos meios de comunicação, seja nas instituições, que havia apenas uma história. Então, a gente não teve a possibilidade de construir e ressignificar essa única história que foi contada para nós. Então, de alguma forma, o primeiro passo é a gente reconhecer que existe isso, que existe uma visão colonizadora que esteve em todos os aparatos da formação, seja dos docentes, seja da gestão e principalmente dos educandos e educandas. Outro processo que é essencial para a gente pensar nessa produção de práticas pedagógicas, pensando na diversidade, é a decisão de fazer diferente. Muitas vezes, enquanto educadores, nós temos medo de fazer o diferente, porque nós fomos ensinados a fazer de uma forma. Então, era muito corriqueiro na minha escola a minha professora passar um livro didático, pedir para a gente copiar, ou mesmo passar aquele textão na lousa e todo mundo tinha que copiar aquele textão. Então, a proposta que nós podemos pensar também enquanto comunidade, junto com a sociedade, é de reconstruir uma nova forma de ensinar. E, de alguma forma, a pandemia nos trouxe também essa necessidade, né? Por muito tempo, a gente pensava como que ia inserir a tecnologia dentro da sala de aula. Então, muitos professores e gestores tinham dificuldade de inserir essa tecnologia. Nesse período pandêmico, nós fomos forçados a fazer isso. Então, não precisamos ser forçados mais, né? Acredito que, de alguma forma, em comunidade, em sociedade, repensar formas de ensino e aprendizado. Então, é uma decisão que nós precisamos ter. E essa decisão de contar outras histórias, não apenas uma. E um dos processos essenciais, além da formação, porque é isso que eu acabei de trazer para vocês, para todos, é que a gente só faz o que a gente aprende. Né? A gente pensar sobre a formação dos professores é essencial, mas antes disso, esses docentes, esses professores, e aí eu me coloco também aqui dentro dessa massa, né, dessa massa trabalhadora, é que nós precisamos optar em trazer essas temáticas dentro da sala de aula. Optar em pensar de um modo diferente daquilo que foi posto para nós. Optar em reconstruir uma nova trajetória, construir uma história de sucesso dentro das escolas públicas, especificamente. Como a Joana trouxe, muitas vezes nós, enquanto professores, nós não temos os recursos, mas de alguma forma nós temos nosso recurso intelectual, que é poderoso, mas esse recurso intelectual muitas vezes ele é minado por questões burocráticas que o próprio Estado coloca. E dessa forma a gente cria mecanismos de romper com essa lógica que é colocada para nós e optamos em reconstruir uma nova trajetória dentro das nossas práticas pedagógicas. E esse é um elemento desafiador, né? Como pensar uma nova educação, como pensar uma nova prática de ensino dentro das salas de aula. E, de alguma forma, essas novas posturas e trajetórias e práticas educacionais é de pensar também sobre essa diversidade. É necessário pensar nessa diversidade. E, provavelmente, a Janine, a partir dos trabalhos que ela traz, ela pode contribuir conosco nessa temática. Que bacana, que bonito, Dara. É um enorme desafio, né? Fazer diferente, ousar fazer diferente e fazer com que, eu costumo chamar o Estado, por vezes, de um paquiderme, né? Como fazer com que aquele paquiderme ande na direção que a gente tem, aquela coisa difícil, mas é isso, é ousar fazer diferente. Janine, eu estou muito curioso, a partir da sua história, dessa contribuição fantástica que você tem dado no mundo da literatura também, eu preciso, assim, compreender, queria que você desse pistas, né, de envolvimento das famílias num processo como esse, porque você abre uma porta que é importantíssima, né, de cativar o coração das crianças, do reconhecimento ali na literatura, e eu
como é que a gente irradia isso para as famílias como um todo, para dar este ambiente que a Odara e a Joana estavam falando agora, né, do reconhecimento de que a gente está numa situação que precisa ser alterada, né? E fala um pouquinho para a gente de como a gente consegue captar mais corações, né? Aumentar nosso exército para lutar nessa batalha. Fala. Bem, olha, eu ficaria aqui a tarde inteira ouvindo Odara, Joana e Giovanni, viu? De verdade, é um prazer imenso, assim. São amigos, mas eu nunca canso de ouvir vocês. Eu acho, Cássio, que a gente já irradia muita coisa, mas a gente precisa que o outro lado tenha intencionalidade, tem que ter querer, porque senão só esse nosso conteúdo, vivência, experiência, se ele não tem essa outra porta aberta do outro lado, fica no campo da utopia, daquele romantismo, de vamos fazer porque é bonito, vamos fazer porque é importante. A gente já sabe que é importante, a gente já sabe que é necessário, a gente já sabe que uma sociedade racista, preconceituosa, homofóbica, misógina, a gente já sabe que essa sociedade é doente. E olhando especificamente para a questão do racismo no Brasil, o racismo ele atravessa tudo. Se a gente falar de questões ambientais, o racismo atravessa isso. Se a gente falar de pobreza, isso é atravessado pelo racismo. Tudo, não tem um tema no nosso país que não seja atravessado pela questão do racismo. Então, eu acho que a gente precisa, de verdade, que as pessoas queiram de verdade fazer alguma coisa para mudar. Porque conhecimento a gente vem tendo cada vez mais. Eu acredito e sinto no meu trabalho, tanto quando estamos na escola, quanto também na relação com a família, que a sensibilização para o tema tem aumentado, mas a gente ainda precisa trazer muito esse lugar de protagonizar alguns espaços, que é muito difícil. Quando a gente fala de privilégio, eu sei que é uma palavra que está sendo muito colocada, né? O privilégio, abrir mão de privilégio, mas o privilégio ele é realmente uma coisa difícil, porque é difícil alguém querer abrir mão de privilégio. As pessoas não negras, de certa forma, estiveram e estão ainda nesse lugar do privilégio. Então, falando especificamente da escola, quando essa pessoa não está mais nesse lugar de privilégio, de ser a única detentora do saber, quando ela precisa compartilhar esse lugar do saber com uma outra pessoa, e especificamente com uma pessoa negra, um professor, um educador, existe um incômodo, e a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar que quando a gente chega na escola, por exemplo, e propõe um trabalho em conjunto, quando a gente propõe uma fonte de conhecimento que, como a Odara muito bem traz, né, não é uma única história, não é uma história que é eurocentrada, é uma história que conta não só uma nova versão, mas uma história que conta a verdade. O Giovanni ele trouxe a questão das políticas públicas, que foram também, e principalmente, até digo, políticas públicas que nos fizeram ter todos esses problemas sociais, das relações étnico-raciais que nós temos. A gente teve, por exemplo, a lei do boi, né, que só filhos de herdeiros de terras poderiam ir para a universidade. E qual é a relação desse dado com o que acontece hoje? Né? Então, a gente tem que conhecer a nossa própria história, e eu acho que a gente continua irradiando esse afeto. Eu acredito muito numa educação que é baseada no afeto, né? Essa educação baseada no afeto, que não é o carinho, não é a educação amorzinho, não é só isso. A educação baseada no afeto, ela considera que eu te afeto, você me afeta. Então, considerando isso, como que é a minha relação com você e com a sua história? Eu acho que isso está acontecendo, mas a gente ainda precisa sair do campo do exótico, achar que datas comemorativas, que um projeto, tratar racismo na escola como um único projeto, não funciona. A gente tem que transversalizar essa temática para tudo,
português, matemática, química, linguagens, atividades extracurriculares, as relações socioemocionais, é tudo. Tratar antirracismo na escola com uma ação, achar que uma oficina resolve, achar que fazer a leitura de um único livro resolve, é um trabalho cotidiano e tem que ter intencionalidade, tem que querer falar, eu quero transformar. Ah, a família vai resistir porque acha que isso não é tão importante, ou porque não tem racismo no Brasil, ou sei lá, porque outra justificativa infundada. A escola se posiciona. Ou o contrário, né? Quando a família provoca a escola para que a escola implemente isso de uma maneira verdadeira, mas a intencionalidade ela tem que ter. E uma outra coisa, né, que pode parecer óbvia, mas eu gosto de dizer que não foram as pessoas, não fomos nós, pessoas negras, que inventamos o racismo. Então, esse não é um problema que deva ser atribuído a nós como os únicos ou os principais solucionadores. A gente precisa que a sociedade intencionalmente queira resolver esse problema para que a gente tenha uma sociedade saudável. Acho que é isso. Obrigado, Janine. Acho que você dá um gancho para uma questão que eu queria colocar para o Giovanni um pouquinho agora. Giovanni, de quem é a responsabilidade para uma educação antirracista, né? A Janine trouxe aqui já se posicionando, né? Ela fala de diferentes atores. Queria que você falasse um pouquinho dessa corresponsabilização, né? Alguém é mais responsável do que outro por uma educação antirracista? Queria te escutar um pouco sobre esses diversos atores. Cássio, toda a sociedade é responsável, né? Nós não podemos cair na armadilha de atribuir ao ambiente escolar, à escola, às instituições de ensino, a responsabilidade pela construção de práticas antirracistas e antipreconceito, né? A escola tem sido onerada, e aí não apenas em relação a esse tema, mas em relação a outros temas, com uma certa terceirização de responsabilidade dos ambientes familiares. Aí é uma questão complexa, né? Com muita coisa contraditória, nós não teríamos tempo de fazer uma análise adequada sobre isso, mas entendo eu que é uma responsabilidade de toda a sociedade. As empresas privadas têm responsabilidade, os gestores públicos têm responsabilidade, os executivos têm responsabilidade, as pessoas que constroem ambientes de convivência, gerenciam ambientes de convivência, têm responsabilidade com a construção de um ambiente que propicie uma educação antirracista. A Janine toca numa questão importante, que eu acho que dialoga com essa sua pergunta, Cássio, que diz respeito à questão das intencionalidades, né? E eu, sem nenhuma pretensão de querer complementar o que a Janine, de forma tão brilhante, já colocou, é importante que as pessoas qualifiquem, inclusive, essa intencionalidade. Porque nos últimos anos, felizmente, nós tivemos uma ampliação do engajamento de pessoas não negras na agenda de promoção da equidade étnico-racial e de enfrentamento ao racismo. Mas nós ainda notamos que algumas pessoas, e sem dúvida alguma, eu prefiro que haja esse engajamento do que não haja engajamento nenhum, mas muitas vezes esses engajamentos se dão com comportamentos que reproduzem práticas historicamente que reforçam padrões de subordinação, né? Então, eu vivencio na condição de presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Balbar diálogos com potenciais parceiros, que o parceiro se apresenta o seguinte: olha, nós vamos agora, entendemos que o racismo é uma questão importante, nós agora temos essa consciência, temos a intenção, e vamos fazer isso com vocês ou sem vocês. E, normalmente, quando eu escuto esse tipo de fala, quer dizer, como que uma pessoa branca que admite a existência do racismo, talvez não tivesse admitido isso há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, e procura organizações do movimento negro, as mais diversas, e se apresenta dizendo que vai se enganjar na promoção
conosco ou sem a nossa participação. Como é possível isso? Não é possível. As pessoas brancas não serão protagonistas dessa transformação. É uma impossibilidade científica. É como nós, Giovanni, homens, eu e você, não poderemos ser protagonistas do avanço e do reconhecimento dos direitos das mulheres. Não há essa possibilidade. Nós podemos ser aliados. Nós podemos respeitar. Agora, nós não podemos ter a pretensão de dirigir as mulheres. Então, é algo que eu faço questão de enfatizar e coloco como uma reflexão: aliados serão sempre bem-vindos. Né? Nós temos um desafio enorme que nós não vamos conseguir superar sozinhos. Mas é preciso que as pessoas que queiram se aliar possam fazer uma reflexão e não venham, numa perspectiva de aliança, reproduzindo comportamentos de um legado de branquitude apenas com um sinal trocado, mas reproduzindo as mesmas práticas. Giovanni, muito interessante isso que você está colocando, porque realmente a figura do branco salvador, ela se reconfigura na sociedade do século XXI, né? Com esse tipo de fala. É quase uma lógica muito parecida, né? Nós somos capazes de salvar a todos vocês que não conseguiram se salvar, então nós faremos com vocês ou sem vocês. Mas é realmente uma dificuldade de perceber o seu lugar, né, como um aliado e não como um protagonista da história, papel que tem desempenhado, né, de uma maneira bastante cruel durante tantos anos, né? A sua fala me trouxe a coisa do branco salvador, que é algo que realmente muitos nem se percebem. Eles colocam ali, nem se percebem que estão fazendo esse papel. Eu queria compartilhar com vocês uma pergunta que chega aqui para a gente, da Luciana Mello, que a pergunta ela está relacionada com isso também, que como desconstruir, de fato, né, pragmaticamente, o racismo e a naturalização de todos esses estereótipos, inclusive com a interseccionalidade de raça e classe social, né? Como é que a gente desconstrói isso num ambiente que atende às classes sociais mais favorecidas, né? Ou seja, é como se a gente estivesse jogando no campo do adversário o tempo inteiro, querendo fazer um outro jogo, né? Então, a provocação aí não sei se o pessoal que está pisando na escola há mais tempo gostaria de falar um pouco, atualmente, gostaria de falar um pouco sobre esse desafio que é quase você rema, né? Mas institucionalmente a onda pode fazer você voltar alguns passos, né? Alguma dica disso já, pessoal? Como enfrentar isso, Janine, a partir da literatura? Quer começar a falar um pouquinho? Como é que você acha que a gente pode enfrentar esse mar reverso, que ainda é reverso, né? Sim. Enquanto você estava falando, me vieram aqui alguns exemplos, né, de vivências aí que a gente teve nesse exemplo, porque ela fala do estereótipo, da naturalização, né, desses estereótipos, e uma coisa que ainda acontece muito na escola, principalmente na escola particular, é justamente esse reforço desse estereótipo em evento, por exemplo. Tá? Então, se a escola ela faz uma feira de ciência, você quase não vê, ou você não vê nenhuma referência negra. Um cientista, um trabalho, uma pesquisa, uma invenção, nada, né? Ou muito pouco, ou muito menos do que deveria. Porém, se ao longo aí do ano vão acontecendo outros eventos e chega em novembro, existe ali uma nova celebração em comemoração ao dia, ao mês da consciência negra, aí todos os participantes desse evento, os palestrantes, os oficineiros, os livros que são lidos. Agora, no dia da ciência, no dia da sustentabilidade, na celebração da ciência,
nesses temas, a gente quase não vê, ou vê menos do que deveria, essa representação do negro dentro dessa temática. Então, isso é um exemplo de reforçar e de dizer, inclusive, para esses estudantes negros e não negros, que o negro ele só está em determinado lugar. Tá? E isso acontece com muita frequência. A mesma coisa o próprio corpo docente da escola, e de novo trazendo o exemplo da escola particular. Até pelo que a Joana colocou, e a gente vê isso na prática, que a diversidade, a representação, né, a presença de pessoas negras na escola pública é maior. E aí, muitas vezes, a escola ela trabalha a diversidade, ela trabalha a educação antirracista, ela trabalha relações étnico-raciais. E quantos professores negros tem na escola? Ah, mas como eu ouço ainda nos dias de hoje, né? Não, mas temos negros sim na escola, e aí eu vou, é a pessoa do portão, é a pessoa da limpeza, problema nenhum, obviamente, com isso. Todo trabalho, obviamente, é digno e assim deve ser tratado, mas sim, é mais uma vez a sociedade dizendo onde essas pessoas negras estão, quais são os lugares que elas ocupam na escola. E como muito bem nos coloca o Giovanni, não há a menor possibilidade de sucesso do combate ao racismo, dessa ascensão, inclusive, das pessoas negras, se esse protagonismo não for das pessoas negras. Então, é completamente inconcebível enfim, né, não faz o menor sentido que a gente tenha um trabalho sobre educação antirracista, com educação antirracista, que a gente não veja esses corpos, essas mentes, essas pessoas ali realizando esse trabalho. Não realizando sozinha, como o Giovanni também colocou, com aliados, mas tirar pessoas negras desses espaços, né, ignorar essas pessoas, nos ignorar, de novo vai cair no campo do exótico. É tratar toda uma história, todo um povo, toda uma construção histórica como algo exótico. Aí um dia lá na escola ou um dia na minha comunidade eu comemoro uma ukulele, eu comemoro zumbi, mas é no campo do exótico, porque no fundo ninguém sabe o que é uma ukulele. Ninguém sabe qual foi a construção ou qual é a contribuição do tronco linguístico banto para a nossa língua, né? E por que a gente não sabe isso? Por que a gente não sabe o que é banto? Por que a gente não sabe essa contribuição, né? Que somos nós, é a nossa história. Então, eu acho que essa coisa do exótico é realmente um problema grave. Tá bom. Obrigado, Janine, pela resposta, porque eu acho que você foi bastante precisa, né? Você cita duas coisas muito práticas, além de outras, que é, olha, veja bem, não é uma questão de um projeto específico, né? O dia específico da equidade racial, mas isso está transversalizado no ambiente escolar, né? Isso aí, acho que contribui para a gente quebrar esses estereótipos, né? Deixar de ser um projeto especial, né? Como coloca. E também a questão dos docentes, né, dos diretores. A gente sempre fala assim, olha, se não tiver coordenadores, diretores, docentes, diretoras, negros e negras, a gente vai fazer um trabalho pela metade na escola, não tem como, né? Adotamos a regra seguinte lá, inclusive, fica a dica. Não vamos demitir ninguém, mas se tiver que admitir, se tiver a oportunidade de admitir, que nós diminuamos as desigualdades dentro dessa escola, em relação a docentes, diretoras, diretores, coordenadores, né? Não dá mais para reproduzir o processo que vinha sendo feito antes. Muito bem. Queria colocar mais duas questões, infelizmente o tempo passa muito rápido, mas queria aproveitar as perguntas que vieram aqui pelo chat. Vou fazer uma para a Joana, uma para a Odara. Tem uma questão que é a questão das cotas, né, que ainda não é uma batalha vencida, como vocês sabem muito bem, né? A sociedade ainda, né, se questiona sobre isso, mas a preocupação que vem aqui é como desconectar racismo e preconceito onde há cotas para negros nas universidades, né? O que eu leio atrás dessa pergunta é, veja bem, ainda existe racismo e preconceito, mesmo tendo mais diversidade, né? Uma pergunta, então, como você desconecta essas coisas, né?
Joana, se você quiser falar sobre isso, agradeço. E, Odara, aqui acho que já entra num campo que acho que, enfim, se não tivessem as cotas, os mesmos não iriam entrar numa universidade, né? Acho que tem algumas coisas por trás dessa pergunta, mas tem, né, perguntando, será que precisa de cotas? Se não tivesse cotas, essas pessoas entrariam nas universidades? Enfim, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, em relação à pergunta que vem. Joana, quer falar um pouquinho? Depois a gente ainda vai tentar uma pitadinha do Giovanni e da Janine nesse finalzinho aqui, vamos ver se a gente consegue. A Janine trouxe muito bem. A primeira lei de cotas que existe foi a lei do boi, para acesso de filhos de fazendeiros, e a sociedade não questiona isso. Então, sempre toda mesa sobre educação antirracista vem essa questão das cotas. Eu acho que a gente já tem aí como superar isso, mas eu acho importante dizer, e aí o Giovanni me corrija se eu estiver errada, porque ele que é o grande protagonista desse processo, né, junto com o Movimento Negro e a Secretaria, né, a CEPIR, eu acho que as cotas, né, elas foram pensadas para ser uma política de ação afirmativa momentânea, até que a educação básica tivesse todo o seu investimento para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem, a equidade e o sucesso desses alunos no ingresso ao ensino superior. Então, enquanto a gente não tem investimento suficiente para corrigir essa desigualdade na base, a cota vai continuar sendo necessária. E aí vem esse reforço de que não basta a cota, a instituição continua sendo racista, os professores, o currículo, os referenciais. A Janine falou maravilhosamente sobre essa questão dos referenciais, então eu posso dizer isso também por experiência própria. Estudei a vida inteira na escola pública, fiz universidade pública, sou pós-graduanda na universidade pública, e só quando eu adentrei, né, há 4 anos atrás, é que eu li pela primeira vez referenciais de intelectuais negros. Então, isso quer dizer muito sobre as escolhas, sobre a intencionalidade. Então, não bastam as cotas, é preciso que haja revisão curricular, é preciso que haja também, como você disse muito bem, Cássio, uma representatividade de professores. Então, particularmente, esse ano, a UFRJ criou um coletivo de docentes negros. Então, a gente está falando da maior universidade do Brasil, que está aí sofrendo um desmonte, né, público. Então, autodeclaradamente, a gente aqui, pensando numa educação antirracista, também temos que nos colocar a favor da universidade pública, porque são nesses espaços que estamos construindo também outros referenciais e outras narrativas possíveis para esse debate, né? Então, eu acredito que os investimentos eles têm que ser de todas as formas, porque senão a gente vai continuar reproduzindo, né? A gente vai a gente vai continuar criando cotas sobre cotas, sabe? Porque esses alunos que estão adentrando por cotas, naturalmente o ambiente da universidade permanece hostil, permanece com grandes dificuldades para que eles tenham uma conclusão exitosa, porque eles também não estão se vendo nesses espaços não estão sendo reconhecidos e também não estão tendo as suas pesquisas valorizadas, né? Muitos desses alunos trazem conhecimentos e pesquisas acadêmicas importantíssimas sob o olhar da periferia, da juventude, né? E de outras formas de se entender, de estar no mundo, e que a universidade tá de costas para essa produção e para essa potência. E aí a gente volta lá para a nossa discussão do início. É por isso que, sem essa burocratização aí das políticas públicas e principalmente das instituições públicas, a gente está ganhando muito mais com os protagonismos nos organismos civis, com os sujeitos, né, se organizando com seus pares, em coletivos, em fundações.
Legal, obrigado, Joana. Dara, você pode falar um pouquinho sobre essas provocações em relação às cotas para a gente? Depois a gente fecha com a Janine, o Giovanni e a Janine. Giovanni trouxe questões fundamentais da gente pensar sobre o protagonismo da população negra no enfrentamento do racismo. E a Janine complementou dizendo que não é uma característica ou uma luta apenas da população negra, mas da sociedade como um todo. E partindo disso, a gente precisa relembrar que o racismo, a negação do racismo, melhor, essa pergunta já é uma possibilidade de se pensar na negação do racismo, né? Então, acredito que essa pergunta que foi dada e direcionada pelo Cássio para eu responder, a Joana já trouxe com vários dados relevantes e importantes para a gente repensar quais são as contribuições dessas políticas públicas, que são as cotas raciais, tanto para a sociedade, quanto para a população negra e para a população não negra. O que eu gostaria de trazer aqui é uma complementação do que a Janine já havia pensado e trouxe sobre a questão da educação ampliada, né, e qual é o papel da gestão, dos professores, e principalmente de colocar as suas representatividades, tanto intelectuais quanto religiosas, dentro dos eventos que são praticados na escola. E é importante a gente pensar nisso, principalmente para desnaturalizar que os corpos negros não têm corpo, mente e espírito. Quando nós acreditamos que um corpo negro, que é a representação do corpo negro, é apenas um corpo que não tem essa dimensão de corpo, mente e espírito, a gente vai esvaziar. E aí eu digo gente como sociedade. A prática do racismo se dá principalmente da desumanização desses corpos, porque é muito comum a gente ver políticas de extermínio, de genocídio da população negra, tanto para as crianças, quanto para os adultos, quanto para os jovens, quanto para os idosos, em diversas esferas, né? Na saúde, na política de segurança. Essa violência que é praticada com a população negra se dá principalmente pela desumanização desses corpos. Quando a gente desumaniza esses corpos, nós não acreditamos que eles são capazes de contribuir de alguma forma para o todo. Então, uma das ações práticas para a gente construir essa educação antirracista é reconstruir essa imagem do corpo negro, entender que esse corpo negro tem sentimentos, tem sensações, pensa, age, se movimenta por esse mundo, ou seja, é um corpo humano, é um corpo que é necessário a garantia dos seus direitos para ele existir. Então, a nossa existência se dá também por essa compreensão e como significa, ou melhor, qual o significado que nós damos para esses corpos e como que nós garantimos esses direitos para esses corpos. Então, é isso, e acredito que a Joana já trouxe plenamente a importância das políticas públicas das cotas raciais nas universidades. Que maravilha. Que maravilha de mesa, pessoal. Infelizmente a gente está quase finalizando. Eu queria só escutar o Giovanni já se despedindo, a Janine também, mas queria passar 1 minuto para cada um. Giovanni, algumas considerações finais? Sim, você, assim, bem objetivo, concordo com a Joana, e diria o seguinte: quando nós estávamos na CPI, e muitas vezes nós éramos criticados por isso, não apenas as políticas públicas de ação afirmativa, que são políticas públicas conservadoras, né? Me sinto absolutamente à vontade de falar isso, porque eu fui secretário nacional de política de ação afirmativa. A política de ação afirmativa é uma política conservadora. Ela não mexe no status quo. Ela não arranha as contradições de uma sociedade de classes, né? Isso porque nós não temos correlação de força para fazer política de reparação. Então, não apenas essas políticas elas são transitórias, como o próprio protagonismo do movimento negro à frente da CPI também era transitório, porque a CPI, conceitualmente falando, deveria ser dirigida pela população branca no Brasil, porque os brancos são minoria. E nós
Vamos continuar a avançar, porque nós precisamos assumir a gestão das políticas públicas universais desse país. Nós não podemos mais ter política universal feita para uma minoria e ação afirmativa sendo feita para compensar a exclusão da maioria, do acesso da maioria das pessoas às políticas públicas universais. Então, esse é um processo, Joana está corretíssima, não vou esconder. A população negra precisa assumir a gestão das políticas públicas universais. As políticas de ação afirmativa têm limites. Elas não vão conseguir reverter o quadro brutal de exclusão de acesso da população negra às políticas universais. Nós somos maioria da população. Se as pessoas que gerem, formulam e executam as políticas universais o fazem dentro dos parâmetros da branquitude e não conseguem dar eficácia a essas políticas, alguém precisa ocupar esse espaço e dar o real sentido às políticas públicas universais. Obrigado, Giovanni, pela sua participação, agradeço muitíssimo. Janine, considerações finais em relação a esse tema tão candente para nós? Não estou te escutando, só eu não estou te escutando. Oi, desculpa. Estava dizendo que tudo que a Joana colocou, a Odara, e agora, né, o Giovanni, essa questão das pautas universais, isso é muito importante, de fato, precisamos abordar, implementar pautas universais. Eu queria fazer, na verdade, uma contribuição, um comentário, né, só sobre o que a Odara trouxe, né, uma coisa muito importante que é esse olhar do humano. É muito perverso uma pessoa pensar que ela trata alguém, que ela trata um ser humano de uma maneira tão perversa, tão danosa, tão, enfim, né, tão perversa. A única forma, ou a forma mais fácil, digamos, de fazer isso é se você não considera o outro como humano. E aí toda violência é tolerada, porque não é humano. E quem muito também nos fala sobre isso é Fanon. Quem ainda não conhece Fanon, importantíssimo conhecer toda a contribuição de Fanon para o nosso conhecimento, para os nossos saberes. Então, uma das coisas que ele traz é desse reconhecimento dos negros como humanos. Somos seres humanos. Antes de uma luta para o respeito da minha história, para o respeito da minha cultura, é o respeito da minha humanidade. A partir do respeito da minha humanidade, todos os outros desdobramentos são possíveis. Então, enquanto as pessoas negras não forem verdadeiramente respeitadas, reconhecidas como humanas, toda violência, seja ela violência física, socioemocional, e de todo tipo de violência que a gente possa imaginar, vai ser naturalizada, porque a sociedade, na real, não enxerga esse outro como humano. Então fica mais fácil explorar, fica mais permitido explorar e cometer todo tipo de atrocidade. Obrigado, Janine, mensagem forte. Joana, Odara, Giovanni, queria dar mais um minutinho para você, Joana e Odara. Não sei se eu tenho tempo aqui da organização, já me cobram para finalizar. Quer dar um tchau, Joana, e depois Odara? Uma consideração bem rapidinha. Quero apenas agradecer. Obrigada, Cássio, por essa condução. E um privilégio realmente estar nessa mesa com o Giovanni, com o Janine, com a Odara, né? E eu preciso demarcar esse lugar, né, da educação básica. É muito importante eu estar aqui, professora da educação básica, pesquisadora
da própria rede municipal, ocupando essa mesa com pessoas que são ícones e que eu admiro muito. Então, eu estou aqui, de certa forma, representando e também dizendo que a revolução vai acontecer na base, né? E aí a gente precisa direcionar agora os nossos olhares para o investimento de políticas de ação afirmativa na educação infantil e na infância das nossas crianças pretas, pardas e indígenas. Muito obrigada. Obrigado, Dara. Considerações finais? Agradeço a oportunidade de estar com você, Cássio, Giovanni, Janine, Joana. Essa troca foi importantíssima, principalmente para rever algumas questões e criar também motivações para a gente continuar na luta. E juntamente com a Joana, a gente está aqui na educação básica, pensando em alternativas, construir, refletir, e nós precisamos da comunidade, da sociedade como um todo para fazer isso. Então, minhas considerações finais é um chamamento, na verdade, para todos se sensibilizarem e compreenderem que a educação não é uma questão apenas dos docentes que estão em sala de aula, mas da sociedade como um todo. E é importante, como um todo, a gente pensar nessa educação subversiva no sentido de olhar para todos os indivíduos, negros, não negros, especificamente para as crianças negras, como sujeitos, né, humanos que têm mente, corpo e espírito, novamente reforçando essa ideia de humanidade, de humanização das relações, para a gente estabelecer até mesmo um caminho para construir uma educação antirracista. Muito obrigado, Dara. Bom, além desses temas que a Dara acabou lembrando também, foi um debate muito profícuo, sem dúvida nenhuma. A gente falou de políticas públicas, né, da importância da legislação, trouxemos o conceito de efeito pares também, né, a decisão de fazer diferente, né, de optar por fazer diferente, né, a preocupação da formação, as parcerias entre escolas privadas e escolas públicas, como isso pode ser bastante eficaz, né? A ideia de reconhecer a visão colonizadora, né? O papel da branquitude como aliado, mas não como algo que vem a fazer no lugar, né? Tem um protagonismo que não é dele, que está conectado com a revisão de privilégios que está posto, né, a decisão de você ter pessoas com corpos, mentes, na sua completude nos espaços das escolas, e essa corresponsabilização, porque essa não é uma missão apenas de quem está pisando no chão da escola, mas é de toda a sociedade, como vocês tanto enfatizaram aqui. Eu só tenho a agradecer, mais uma vez eu aprendo muito com vocês, e acho que toda a sociedade requer mais formação e mais letramento nesse tema. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. Marcelo, te devolvo a palavra. Eu saio essa tarde, sexta-feira, muito grato por vocês. Obrigado, viu, gente? Obrigada, gente. Um prazer, viu? Um abraço grande. Valeu. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Cássio, Janine, Odara, Giovanni e Joana, por esse debate tão importante. Aprendemos todos, como você bem disse, aprendemos todos. Muito bem, vamos seguir. Agora eu tenho um último recado administrativo, que é sobre a linguagem de programação. A linguagem de programação é o novo inglês nas escolas, assim como as aulas de robótica e o desenvolvimento de habilidades STEAM são mais do que diferenciais, são uma necessidade para a escola do futuro. A tecnologia educacional desenvolve e distribui soluções que enriquecem o processo de ensino e aprendizagem, sendo parceira oficial da Lego Education no Brasil. Visite o estande da tecnologia educacional para saber o que há de mais inovador para a educação e participe do sorteio que eles vão fazer de um kit Lego Education. Nós estamos encerrando esta sessão plenária. Na sequência teremos os palcos de lives, vocês já sabem. São 6 sessões de 30 minutos sobre inovações e tecnologias em educação. Basta voltar ao auditório principal, clicar na aba palco de lives e escolher uma das 6 salas.
Neste momento serão apresentadas as sessões da plataforma A+, Microsoft, CNA, Lenovo, FTD e AWS. Ou, se você preferir, você também pode visitar os estandes na área de exposição. Esta plenária retorna às 17 horas e na volta nós teremos a tão esperada palestra inspiradora com o tema Tempos de Incerteza, Escola como Barco, Bússola e Boia, com Alexandre Sayad. Então, vamos lá. Nos vemos daqui a pouco. Até mais. Tchau, tchau.